Eu acho que para a gente colocar aqui todo mundo na mesma, até na mesma página, né? Sinésio, tu poderia nos ajudar aqui a explicar o que é o conceito de política pública, né? Até para a gente começar e depois a gente anda aí. Isso que está acontecendo agora é política pública, né? Política pública, ela nasce da vontade das pessoas, das necessidades dessa gente, e ela tem sua legitimidade no campo político partidário. Então, a política pública, ela assegura, sem sombra de dúvida, o combate à desigualdade nesse país, nesse território do Nordeste e em Pernambuco. A política pública, ela garante para a gente melhorias da qualidade de vida das pessoas. Nada mais é do que a vontade política de se resolver os problemas sociais de cada pessoa, de cada gente, cada estado, cada município do país. Gostei dessa definição, a vontade política. Perfeito. Gostei, E é muito gostei. difícil. Uma política pública feito essa que sair desse campo teórico e ultrapassar a política partidária e virar realidade na vida das Ela é pessoas. complexa, ela não é tão fácil. Ela não é tão fácil porque você precisa reinventar até o próprio sentido dela, né? Eu acho que existe no campo da política, seja ela. Vamos falar um pouco da macropolítica, né? Que aí Sim. você inclui o campo político partidário, o campo das políticas das áreas estratégicas como educação, saúde, segurança, né? Economia. Ela vem primeiro da profissionalização e qualificação das informações, né? Se você tem um sujeito bem informado, sujeito qualificado, e ele vai cobrar dos seus representantes que aquilo aconteça no seu território, né? Na sua comunidade, a gente, sem sombra de dúvida, sabe estar fazendo a política acontecer. E quando a gente fala que política pública ela tem uma relação diretamente com vontade política, porque cabe ao seu representante dos entes federativos chegar com que essas políticas, fazer com que essas políticas cheguem na casa das pessoas. Não é um campo muito fácil, não é um campo muito saudável, porque mexe com pessoas, mexe com inquietações, com pensamento, com ideologias. A gente vive num país chamado Brasil com confusões ideológicas de uma complexidade que não é fácil resolver. Mas a gente também tem a certeza que o campo dessa mudança vem pela educação. Eu não tenho dúvida disso. Eu desconheço alguma nação que se desenvolveu sem investir em educação. A gente não tem nenhum exemplo no mundo. Nenhum. É verdade. Toda, É né? verdade. Todo e qualquer desenvolvimento de um país, né, ela vem pela educação. Tá, Então, a escola, ela é a porta de entrada e saída disso. de tudo. Agora é preciso saber quem é essa escola e como é que está essa educação. Aqui anda. Isso, perfeito. Quem quiser complementar, fica à vontade, viu, Jean? Rapaz, quando o Sinésio fala de política pública, ele fala da vivência dele, né? Então fica meio difícil de agregar ainda mais esse tipo de informações que ele fala. Mas assim, somente para dizer que tudo isso está dentro de um processo democrático, por isso que a vontade é complexa, porque existem interesses, né, que são muitas vezes desavenços, mas você precisa conciliar para que a política não seja feita somente para um, mas para todos, entendeu? E por isso que muitas vezes a política partidária, ela restringe muito a evolução da realização dessas políticas públicas. No entanto, é necessária para garantir o direito de cada um de vez e voz falar, e, consequentemente fazer a diferença política, né? A mudança. Até porque através da política partidária que a gente impõe nossos representantes, né? Que vão, e a palavra representante, vai representar o povo Exatamente, e exatamente. algumas ideologias e algumas bandeiras, né? Para que Exatamente. fazer acontecer a vontade do povo através Exatamente. dele, né? Então Exatamente. não tem como desvincular, é Não tem, impossível. não tem. Na verdade, todo esse mapeamento de comportamento, né, do eleitor e, sobretudo, do cidadão brasileiro, ele perpassa também pela concepção de mundo que ele tem. Que mundo é esse que eu estou vivendo, né? A gente está vivendo uma complexidade brasileira inusitada aqui no país, né? Uma educação brasileira que sem comando, um país praticamente sem comando, mas a gente precisa dar o nosso comando, né? Esse é o ano do comando do pensamento nacional, do pensamento estadual. A gente tem territórios políticos eleitorais hoje que precisa ser reinventado na cabeça do eleitor. O eleitor tem que saber quem é esse cidadão que eu estou dando a minha confiança para que ele nos represente. E o que a gente pode colocar como sentimento de tudo isso é o sentimento da coletividade. Jean acabou de dizer, a lei é para todos. Agora a gente precisa entender quem é esse todos, né? Então, quando eu falo de um problema do campo, é todos do campo. Eu não posso comparar com todos da área urbana. Mas a partir do momento que eu saio do campo e vou para a área urbana, eu vou fazer parte daquela composição de lei também que é direcionado para eles. Então a gente precisa entender que comando a gente tem no país
E que comando é esse que chega nos outros entes federados? Ou seja, no estado, nos estados e no município. E isso é política pública. Política pública, ela nasce para ficar. Ela não é um mero programa. E é por isso que a gente diz, os programas que estão dando certo nos governos, eles têm que continuar. Quando eles continuam, eles se tornam políticas. Então, nenhum governante que vem depois deve mudar. Né? Aquele ditado que se diz, o time que tá dando bom não se mexe, né? Tá indo bem não se mexe. Isso. Então, as políticas que são boas, que chegam para as pessoas por menos favorecidos, as justiças sociais acontecendo, não deve ser mexida. E a gente não tem por onde percorrer, a não ser a educação. A educação é tudo isso. A educação é que forma as pessoas, ela tem o poder de transformar. E essa educação ela chega na escola, né? Porque a educação ela tem no seu campo macro um monte de leque. A educação familiar, a educação religiosa, a educação política, a educação econômica. Mas a educação ímpar, que é da macropolítica que a gente está falando agora, é a educação escolar. Quem é essa escola que eu estou dentro dela? Como é que ela me entende? Como é que ela me recebe? Que escola é essa que vai colocar no mundo do trabalho? Né? E isso passa por estratégias curriculares também. Quem é esse currículo de matemática, de português, de ciência? Sim. Né? Quem é esse currículo? Como é que que tipo de texto eu vou ler? Que texto é esse que eu vou ter a oportunidade de ler? Como é que eu vou massificar o meu cotidiano dentro de uma prática pedagógica, dentro do conhecimento? Quem são os teóricos que eu vou conversar? Será que esse teórico um dia conversou comigo, com minha realidade? Esse choque saudável de realidade, só a educação ela pode conviver. Isso. É preciso entender a diferença da igualdade para a equidade, né? Entender a parte da igualdade, que todos têm um processo de direito, como o Sinés falou, e da equidade entender pelas diferenças quais projetos devem ser feitos para que essa necessidade seja saciada. E dentro disso, a educação de base faz toda a diferença, né? A gente estava até conversando aqui antes, é importante entender que muitas vezes a grade curricular não é o suficiente para abarcar o corpo e o desenvolvimento de um jovem que quer ser um grafiteiro, um jovem que quer ser um músico, um jovem que quer jogar capoeira. Então é por isso que a educação de base, não somente com a grade curricular, que é importante, claro, para a formação, mas que traga essas eletivas vinculando a cultura, que traga para dentro da escola a sociedade cada vez mais e consiga, através disso, desenvolver a política pública, porque aí já sai do projeto para ir para a prática. E a prática que a gente procura é trazer de toda essa leitura a efetividade, o resultado. Esse foi um bom ponto, né, que vocês falaram aí da educação de base, né, como a própria palavra diz, né, é a base, né, é o que vai sustentar o que vem no futuro, né, se aqui a base tiver mal feita, provavelmente a gente vai ter algumas perdas no futuro. Mas aí a gente viu que tem essas lacunas aí, né, da área de arte, da área artística, e talvez a principal, né, a gente não se discute desde jovem a questão política, né. A gente, obviamente, estuda em histórias, né? É o livro de história que fala um pouco aí de política, mas não o que é o tema do nosso debate. O papel de cada ente, exatamente. Né? O que é que o vereador faz, o que é que o prefeito faz. Né? O grande entendimento que a gente precisa saber é qual é a política nacional que a gente tem de oferta da educação brasileira. A educação brasileira ela tem dois grandes eixos. A educação básica, que essa é dividida com responsabilidades por entes e corresponsabilidades de entes. O que quer dizer isso? Nós temos 3 entes federativos no país. Nós temos os municípios, os estados e a União. Né? A gente tem obediência à Carta Maior, que é a Constituição Federal. Ela nos dá a liberdade de trabalhar a democracia nesses entes federados. E a educação ela não é diferente. Ela tem esse compromisso. Ela chega para a gente e diz assim, olha, município, quando a gente falar da creche, que vai de 0 a 3 anos e 11 meses, é prioridade tua. Quando a gente fala da pré-escola, município, de 4 anos a 5 anos e 11 meses, é prioridade tua. Isso não é isentar o Estado da responsabilidade, mas é prioridade do município cuidar dessa educação. Estado, quando a gente falar do ensino médio, é prioridade tua, Estado. Tá contigo. Né? Contigo. Agora, quando a gente falar do ensino fundamental, que a gente chama no passado, tradicionalmente é conhecido como Fundamental 1 e Fundamental 2, né? Que antigamente era por série, quinta série até a 8ª série, hoje é ano, 6º ano, 9º ano. Isso é uma corresponsabilidade do Estado e do município. Então, o que a gente precisa entender é, quando eu digo que o município deve cuidar das crianças,
que é que eu tenho que fazer com essas crianças? Colocar nas creches. Mas não é fácil para o município manter creche. Uhum. O governo federal vem, tá aqui, ó, um prédio maravilhoso, belíssimo, colorido, uma mega estrutura física, né? Uma padronização de espaço escolar e de creche formidável. Mas para manter uma criança ali dentro, qualificar esses professores, qualificar os monitores, dar uma alimentação diária de qualidade, um acompanhamento, isso sobrecai para o município. Essa política pública de financiamento, porque a política pública ela tem seus eixos estratégicos. Ela tem de financiamento. Financiamento para a educação brasileira precisa ser revisitado. Você precisa descentralizar a prática de refinanciamento da educação. Eu tenho que pensar no Nordeste. Quando eu penso no transporte escolar, de criar um ônibus para o transporte escolar, e lanço essa proposta para o país inteiro, eu não posso pensar no ônibus que não seja climatizado, porque no Sul é muito frio. Eu tenho que ver que o Nordeste é quente. Eu tenho que pensar também nessa identidades regionais. E é a educação que diz isso. Quando eu penso numa merenda, é do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Agora, tem uma coisa que tem que ser universal. A valorização do professor, dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Isso é unânime. Agora, as especificidades, ela tá. Na verdade, o currículo dessa educação brasileira, ela também vem dizer que quando eu falo no ensino superior, é de competência da União. Mas também não foge da competência dos estados. Também não foge dos municípios. Mas para que eles adotem isso como uma política pública de financiamento do recurso do Tesouro Estadual, do Tesouro Local, eu preciso dizer para o meu país que o que cabe a mim como prioridade, que é a educação infantil, eu estou cuidando. Então eu tenho tempo, eu tenho margem para também abrir para outras, digamos assim, outros eixos, né, de oferta de ensino, que não necessariamente seja só a educação infantil. Esse entendimento precisa o legislativo entender, né, as lideranças comunitárias entenderem, os pais dos alunos entenderem. E isso vai para as instâncias democráticas que a própria educação tem. E essas instâncias democráticas elas precisam também ser qualificadas, profissionalizadas para que ela possa cobrar de quem é responsável por fazer gestão, fazer com que essas políticas elas cheguem e sejam efetivamente implementadas.